Meus irmãos, eu gosto muito de música e talvez eu goste de música porque a minha mamãe, Dona Patrocínia, que hoje está com 78 anos de idade, ela sempre tocou acordeon na igreja. Então talvez eu goste tanto de música porque a minha mãe sempre foi uma inspiração tocando o seu acordeon. Talvez eu goste de música porque o meu pai, todos os dias de manhã, ou sempre que podia de manhã em casa, nos acordava ouvindo a Nesita Barroso no programa Viola Minha Viola. E eu era obrigado a ouvir e a acordar com a Nesita Barroso cantando "A mardita pinga que me atrapalha". Talvez por conta da influência de Viola Minha Viola na minha casa, trazido pelo meu pai, eu tenha desenvolvido gosto pela música. Talvez seja porque o meu irmão Davi, na minha adolescência, na minha juventude, o meu irmão Davi, que está acima de mim, lá em casa nós somos em 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 e os irmãos foram formando pares. E eu fiquei no par com o Davi. E aí então, o Davi é um pouco maior do que eu, ele trabalhava e ganhava o dinheirinho dele. E quando ele ganhava o dinheiro, ele me convidava para nós irmos até São Paulo. E lá em São Paulo nós íamos nas lojas de LPs para comprar os clássicos do rock. Eu me lembro que a gente sempre voltava de lá e com vontade de colocar na vitrola um LP do Led Zeppelin, do Guns N' Roses, do Queen, entre tantos outros. E talvez tenha sido daí que tenha vindo o meu contato com a música e também o meu gosto pela música. Talvez seja, e aí eu acredito que deva de fato e de verdade ser, o fato de eu ter casado com a Mônica e a Mônica também gostar de música. Ela sempre gostou de música e ela me ensinou a ouvir Kirk Franklin, Rock'n'Roll, entre outros cantores evangélicos muito bons. Eu acho que também influenciou esse gosto meu pela música a igreja, é claro, porque os nossos cultos, eles são musicais, pouco falado. Por exemplo, esse culto aqui, não estou criticando nada não, pelo amor de Deus, entenda o meu discurso aqui. Esse culto começou às 18 horas e eu fui receber a oportunidade para falar às 19h30. Quer dizer que nós gastamos aqui 75% do culto cantando. Mas essa é a dinâmica dos nossos cultos mesmo, é a marca dos nossos cultos são musicais. Então, o contato com a música através da igreja talvez tenha me dado um amor, um carinho pela música. Em 2008, eu cheguei aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Barueri. E ali em Barueri, o que eu encontrei? Uma igreja extremamente musical, com grandes talentos, uma igreja de tradição musical. Aliás, eu conheci ali um coral e uma orquestra que já existiam desde 1979 tocando juntos. Agora nós temos o Neshama, que tem cerca de 3 anos, mais ou menos, vai completar 3 anos agora no começo do ano. Mas aquela igreja ali é uma igreja musical de grandes talentos. Lá nós ouvíamos o Rodrigo Mozart, ouvíamos a Lérida, ouvíamos tantos outros cantores muito bons, e sempre foi uma igreja que primou pela qualidade musical. Atualmente nós temos ali o nosso maestro, o Reginaldo Leão, que toca ali, que conduz os trabalhos com a orquestra Neshama e com o coral. Aqui tem o Sandro, estou vendo ali, que toca o trabalho lá com a juventude também.
conduzindo essa cultura musical naquela igreja, e isso fez com que eu desenvolvesse ainda mais apreço pela música, mais gosto pela música, mais respeito pela música e mais amor pela música. Eu sempre disse para a Mônica ali em casa, falei: Mônica, nós não podemos permitir que os nossos 2 filhos, o Eduardo e a Moniquinha, não desenvolvam alguma habilidade musical, porque nós estamos embrenhados aqui numa igreja com muita qualidade de música, muita qualidade musical, muitos talentos, e aí nós não podemos passar por aqui, não sei para onde Deus um dia vai nos conduzir, e não sermos afetados por isso. E aí eu sempre instiguei a Moniquinha, sempre instiguei o Eduardo a buscarem, a aprender música. A Moniquinha tocou um pouco de flauta, um pouco de teclado, hoje ela gosta mais de cantar mesmo. E o Eduardo começou na bateria e hoje está no violão. E eu acho isso uma bênção. Por quê? Porque, de fato, de verdade, você não pode passar num ambiente de musicalidade e não se deixar influenciar por isso. Bom, você me pergunta: pastor Henrique, por que o senhor está me contando isso aqui? Porque, por causa desse amor à música que eu tenho, tem um programa na televisão que eu amo assistir, que é o programa The Voice Brasil. E eu agora estou assistindo o The Voice Brasil. Confesso o pecado aqui publicamente aos irmãos. Se forem tratar isso, levem ao pastor Paulo Lucas Sacramento para que isso seja tratado. E eu então estou assistindo o The Voice Brasil e me encantando com muitos talentos, com muitas pessoas e vozes ali nas audições às cegas, né, que fazem com que aquelas estrelas da música nacional virem e deem ali uma nota e tal. Mas uma coisa que me admira naquele programa é que daqueles que foram convocados ou separados ou escolhidos, 80% daqueles indivíduos, daquelas cantoras, daqueles cantores, 80%, se não mais, começaram a vida da música, do contato com a música, do louvor, do cântico, exatamente dentro da igreja. Começaram na infância na igreja, passaram a adolescência na igreja, passaram a juventude na igreja, mas depois abandonaram a igreja. E aí, ao abandonar a igreja, passaram a cantar na noite, passaram a cantar em bailes, passaram a cantar em bares, fazer shows seculares, e aí então deixaram a igreja e migraram para o mundo. Quando eu estou assistindo The Voice, eu estou na qualidade de pastor também assistindo. Gosto da música? Gosto, mas estou também na qualidade de pastor. E na qualidade de pastor me vem um questionamento: o que é que acontece? Por que é que há essa evasão da igreja? Gente que começa no grupo das crianças da igreja, gente que começa no trabalho dos adolescentes, gente que figura no quadro dos jovens da igreja, do conjunto de jovens da igreja, gente que sola, gente com talento, igual esse garoto aqui, com todo o respeito, é um garoto novinho ele, né? Também muitos talentos daqueles começando na igreja, mas depois acontece alguma coisa que essa pessoa se evade, essa pessoa migra, essa pessoa promove um êxodo, essa pessoa sai, essa pessoa transcende os muros, transcende os limites da igreja e vai para o mundo. E lá no mundo, essa pessoa se envolve com tudo que não presta e abandona não só a igreja física, mas abandona também a igreja transcendental, e não só a igreja transcendental, mística e espiritual, mas abandona o próprio Cristo e a própria fé. E a minha pergunta é, diante de um quadro desse, o que acontece para haver essa evasão? O que acontece para haver esse abandono? Bom, o pastor Paulo Lucas Sacramento, nosso pastor, conta ali, pastor Lício, ele sempre que pode, ele conta uma história que é muito interessante. Que história é essa? A história é a seguinte: ele viveu 15 anos nos Estados Unidos, e ele diz que lá nos Estados Unidos, ele conheceu e conhece atualmente inúmeros missionários que saíram do Brasil para exercer o exército, exercer o ministério
de missionário lá fora do país, nos Estados Unidos. Mas aí, de repente, esses missionários começam a esfriar na fé, começam a perder o encanto pelo púlpito, o encanto pela pregação, o encanto pela difusão do Evangelho, o encanto pela propagação da palavra de Deus, e aí esses missionários abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam a fé, abandonam Jesus e se entregam a uma vida secularizada e mundanizada. O que é que gera essa evasão de algumas pessoas que começam na igreja e algumas outras que vão para uma função, uma finalidade nobríssima ou nobilíssima, né? Para falar o português correto, nobilíssima. O que acontece para que essa pessoa que vai exercer o ministério o ofício do missionário e de repente se encanta com várias coisas e abandona a igreja, o ministério, a vocação, a fé, Jesus Cristo, e se evade da igreja? Eu tenho uma professora em casa e eu sempre converso com a Mônica a respeito daquilo que Deus me coloca no coração para pregar. E um assunto que nos veio foi o seguinte: por que acontece, ela como professora, por que acontece a evasão escolar? Porque quando a gente fala de evasão de jovem, de adolescente, de um ambiente, nós temos que pensar em outros ambientes em que eles também se evadem. Por que acontece, por exemplo, a evasão escolar? Ela apontou para mim as 5 principais causas. Um adolescente ou um jovem evade-se da escola, da vida e da carreira de formação escolar, da alfabetização, do processo de alfabetização, em primeiro lugar, por causa do preconceito. Ele enfrenta algum preconceito porque ele é gordinho como eu, ou porque ele é magérrimo, né? Muito magro, ou porque ele é branco, ou porque ele é negro, ou porque ele tem portador de alguma deficiência, ou porque ele tem uma habilidade singular, não importa, sofre algum preconceito e por causa do preconceito se evade da escola. Ele pode se evadir da escola também por causa de uma necessidade de trabalhar. Às vezes ele precisa ajudar os pais, aí evade-se da escola para ter que trabalhar, prestar serviços, ganhar o dinheiro dele e ajudar nas contas domésticas. Às vezes porque ele não consegue entender que a escola traz ou trará para ele um significado, uma transformação de fato e de verdade na vida prática. Quer dizer, ele não entende que a escola é importante para a vida. E aí, por causa dele não entender que a escola é importante para a vida prática, ele evade-se da escola. Uma quarta razão é porque, às vezes, o adolescente ou o jovem queima alguma etapa da vida. Por exemplo, é muito comum as meninas, as moças se evadirem da escola porque elas ficam grávidas, e uma gravidez precoce, uma gravidez inesperada, não programada, faz com que abandone a vida escolar. Por exemplo, uma pessoa que acaba ali praticando algum crime ou desenvolvendo algum vício, então por causa da queima, por causa de atropelar uma etapa, queimar uma etapa da vida, esse jovem acaba evadindo-se da escola. E quinto e último lugar, porque às vezes a família ou o grupo ao qual ele pertence não valoriza a educação. E aí então o grupo vai desconstruindo o valor da escola, o valor da educação na mente dele. Bom, essas são as causas de evasão da escola. Por que então que acontece a evasão da igreja? E irmãos, eu fiz uma pesquisa rápida e eu fiquei assim admirado. Quão extensa é a lista de grandes nomes da música, gente talentosa que começou na igreja e terminou no mundo de forma trágica. Por exemplo, eu descobri que o Elvis Presley, americano do Mississippi, pai do rock, ele era da igreja Assembleia de Deus no Mississippi, mas ele abandonou a igreja e ele morreu no mundo aos 42 anos, em 1977, e a causa da morte dele foi exatamente uma overdose de uma série de drogas que ele consumia diante do desespero da alma dele, e o Elvis Presley morreu. Começou, Lucas, como você, cantando na igreja, como esse jovem, como os jovens aqui, mas abandonou a carreira da fé, abandonou o evangelho,
evadiu-se da igreja. Por exemplo, a Whitney Houston, americana de New Jersey, tão famosa que inspirou filmes extraordinários como o Guarda-Costa, ela era da Igreja Batista de New Jersey e ela morreu de forma trágica, afogada numa banheira em um hotel, abandonada, com indícios de uso de cocaína aos 48 anos em 2012. O Whindersson Nunes, um dos maiores youtubers do Brasil, brasileiro da Paraíba, youtuber famoso. O Whindersson Nunes, ele tem 54 milhões de seguidores no Instagram. No seu canal do YouTube, ele ostenta 43 milhões de seguidores. Ele era da igreja. De que igreja? Da nossa igreja, Assembleia de Deus na Paraíba. Mas agora ele está fora da igreja, ele está no mundo. E aí, conforme eu fui fazendo essa pesquisa, nessa semana aconteceu, na sexta-feira, a morte de quem? Da senhora Marília Mendonça, brasileira de Goiás, que ganhou inúmeros prêmios, foi chamada de a rainha da sofrência no Brasil, com quase 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela fez o The New York Times estampar na sua capa pela primeira vez a expressão feminejo, uma cultura musical nova do sertanejo feminino. Infelizmente, na última sexta-feira, 5 de novembro de 2021, num acidente aéreo em Minas Gerais, com 26 anos, ela morreu. Quer dizer, começou na igreja, Assembleia de Deus em Goiás, e acabou no mundo, fora da igreja. Alguém disse que ela teve no ano passado, por ocasião da pandemia, o desejo de retornar à igreja e o desejo de cantar na igreja de novo, e chegou até a ir na igreja cantar de novo. Mas a pergunta fica, que é a seguinte: por que acontece essa evasão? Por que as pessoas começam aqui, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, e aí daqui a pouco ela começa a encantar-se pelo mundo, e ela sai da igreja e abandona a fé? Bom, nós temos que buscar resposta para as nossas perguntas à luz das Escrituras Sagradas. E eu, irmãos, não sou um pregador, como disse o Charles Haddon Spurgeon, que diverte bodes ao invés de pastorear ovelhas. Eu tenho muita responsabilidade com as Escrituras Sagradas. E quando eu penso nessa pergunta, o Espírito Santo de Deus me conduz para a Bíblia. E à luz da Bíblia, quais são os motivos da evasão? Por que as pessoas abandonam Jesus? Por que elas abandonam a igreja? Por que elas abandonam o Evangelho? O que é que está por trás dessa evasão, desse êxodo? O que é que está por trás dessa saída da igreja? Eu sei que se eu chamasse aqui um sociólogo, ele daria uma série de explicações. Eu sei que se eu chamasse aqui um filósofo, ele daria uma série de explicações. Eu sei que se eu chamasse aqui um psicólogo, ele daria uma série de informações. Mas nós temos que levar a nossa mente cativa às Escrituras Sagradas. Nós temos que pensar como a Bíblia pensa. Nós temos que responder às indagações a partir das Escrituras. Eu tenho muito respeito ao direito, eu tenho muito respeito à psicologia, eu tenho muito respeito à filosofia, à sociologia, eu tenho muito respeito às outras áreas dos saberes, mas nada é tão poderoso, é tão legítimo, é tão competente, é tão veraz quanto as Escrituras Sagradas. É por isso que ao longo da história desenvolveu-se uma frase. E que frase é esta? Que a teologia é a rainha das ciências e a teologia sistemática é a coroa da rainha. O que quer dizer isso? Que se nós quisermos respostas de fato e de verdade, nós temos que nos submeter àquilo que as Escrituras Sagradas dizem. E o que é que a Bíblia diz sobre essa questão da evasão, sobre essa questão do abandono, sobre essa questão da mornidão, da frieza, do esfriamento, do desligamento da igreja? O que a Bíblia diz? Eu poderia aqui passar a noite toda, e eu não estou aqui usando bravatas de pregadores, porque eu faço pesquisa antes de pregar. Então eu poderia passar a noite toda aqui
trazendo razões bíblicas e exemplos bíblicos para você. Mas eu vou citar aqui pelo menos 3 causas de evasão da igreja. E vou citar aqui no temor do Senhor, esperando no Espírito Santo de Deus e confiando no Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai criar, vai gerar blindagens na mente e no coração da nossa juventude, na mente, no coração de cada um de nós aqui, porque eu estou citando aqui jovens, mas pode isso acontecer com cada um de nós aqui. Por exemplo, pastor Nício, o meu avô, ele aceitou Jesus, o meu avô, pai da minha mãe, o senhor Moacir, pastor Moacir, o vô Moacir, ele aceitou Jesus através das missões americanas no Brasil. E as missões americanas tinham vindo para o Brasil através de um missionário americano chamado Walt Martins. E o Walt Martins, ele começou a trazer o evangelho puro, sensato, para o interior de São Paulo. Meu avô se converteu, foi discipulado pelo Walt Martins, virou pastor da tenda, porque o Walt Martins, ele comprava o terreno, ou ganhava o terreno e montava a tenda, na época das tendas. E meu avô foi pastor de tenda no interior de São Paulo. E aí, o meu avô contou lá para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos mais velhos, o pastor Elias, meu irmão, sempre me conta essa história. Diz que, de repente, essa missão faltou dinheiro. O Walt Martins não tinha mais dinheiro, porque a missão não mandava mais dinheiro. Aí o que o Walt Martins fez? Foi para os Estados Unidos, voltou dos Estados Unidos desviado. E aí, o que ele quis fazer? Ele quis transformar mais de 100 igrejas em tendas que ele tinha em igrejas mormons, porque ele tinha se desviado doutrinariamente, tinha tido um contato com Moroni, tinha tido um contato com Joseph Smith, e aí tinha abandonado Jesus e tinha agora abraçado a fé mormon e queria transformar todas as igrejas em mormons. Umas igrejas aceitaram, viraram mormons. A igreja do meu avô não aceitou e aí dividiu, teve que sair lá do interior de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, e vir para Bebedouro. E aí qual foi a causa do desvio daquele missionário? A falta de dinheiro, a falta do recurso. Ele foi para a igreja mormon mudou a mente dele, investiu nele, e ele veio aqui trazer uma série de complicações doutrinárias e teológicas. Então às vezes eu estou falando para os jovens, e aí nós aqui dizemos assim, não, se isso é para o jovem, então eu já estou isento disso. Não estamos não, mesmo nós sendo pastores, mesmo nós sendo obreiros, mesmo a nossa mente já tendo sido formada, nós ainda podemos sim se evadir da igreja. Por isso a minha oração aqui é que o Espírito de Deus, ele crie em nós, em nossa mente, em nosso coração, blindagens poderosas, aleluias, para nos defender das artimanhas de Satanás, aleluias, dos dardos inflamados do maligno, e nos colocar a salvos para a glória, a honra e louvor do Senhor. À luz das Escrituras, com base em personagens da Bíblia, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que a razão da evasão da igreja é por causa do amor ao dinheiro. Eu uso como exemplo nisso Judas Iscariotes, que abandonou Jesus, traiu Jesus, se evadiu da igreja por amor ao dinheiro. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, se apegou ao dinheiro e por causa disso, por causa do amor ao dinheiro, abandonou Jesus, abandonou a igreja, abandonou a fé. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, ele diz: meu filho, oriente a igreja que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aleluia, porque é que Ananias e Safira estavam na igreja, mas tinham já se evadido da igreja verdadeira. Estavam no templo, estavam na igreja física, mas não pertenciam à igreja espiritual, tanto que morreram dentro do templo. Ananias e Safira, a exemplo de Judas, se apegaram ao dinheiro, e o apego ao dinheiro, aleluia, faz muita gente evadir-se da igreja e abandonar a fé. Por exemplo, quando a gente pensa no Simão mágico, que começou bem, aceitou o Senhor, foi batizado nas águas, e de repente o Simão mágico começou a ver os apóstolos fazerem milagres,
E aí o Simão Mágico ficou encantado com aqueles milagres, tirou um sacolé de dinheiro, entregou na mão do Pedro e disse assim: dá-me esse poder aí, porque eu quero comprar esse poder para manipular as pessoas e ganhar muito mais dinheiro com esse poder. Virou um indivíduo que é um símbolo de uma prática terrível, que é aquele que compra as coisas na igreja por dinheiro, compra espaço, compra oportunidade, que é a simonia, uma coisa terrível, irmãos, aleluia. Isso, Judas, Ananias e Safira, Simão o Mágico, todos esses abandonaram a igreja por causa do amor ao dinheiro. Quando um músico começa na igreja e daqui a pouco ele vem e diz assim: mas uma gravadora me contratou e essa gravadora quer que eu grave músicas seculares e eu vou fazer isso. O que ele quer no fundo é o dividendo. O que ele quer no fundo é o ativo. O que ele quer no fundo são os créditos, são os títulos de capitalização, são os investimentos que ele poderá fazer. É o amor ao dinheiro. Ah, queridos irmãos, que o Espírito de Deus blinde os nossos jovens, blinde a nossa mente, blinde o nosso coração, aleluias, para não cairmos no engodo do dinheiro, da busca desenfreada pelo dinheiro, do amor ao dinheiro, do desejo pelo dinheiro, do apego pelo dinheiro. Por que é que o dinheiro gera evasão da igreja? Porque o dinheiro, ele nos dá poder de consumo, e o poder de consumo nos coloca num patamar de observação e admiração na sociedade. O poder de consumo, ele nos faz ser pelo ter, e o desejo de estar inserido na sociedade de forma admirável, de forma notória, tendo carro bom, roupa boa, coisa boa para vestir, gastar, comer em lugar bom, tudo isso é o dinheiro que faz. E aí o amor ao dinheiro gera a evasão da igreja. Mas que o Espírito de Deus, em nome de Jesus, crie em nossa mente e em nosso coração blindagens e proteções maravilhosas. A nossa alma não pode estar na prateleira, a nossa alma não está à venda, os nossos valores não estão à venda, a nossa consciência não está à venda. Aleluias, glória a Deus. É como Martinho Lutero, que foi levado lá em 1521 na dieta de Worms, e aí o Papa chegou para ele e disse assim: abandona o que você falou, que você está perdoado. E aí ele disse: eu não posso. Por quê? Porque eu não posso ir contra a minha consciência. A obra que o Senhor fez da minha consciência é uma obra poderosa, e eu não posso ir contra a minha consciência. Dizem aí no mundo que cada um tem seu preço, mas o crente lavado, remido, santificado, resgatado, restaurado, liberto, que é templo do Espírito Santo, ele não está na prateleira para ser vendido, porque ele já pertence ao Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Você é do Senhor, você é casa do Senhor, você é filho de Deus, você é tabernáculo do Senhor. Você já foi comprado por um bom preço, o preço de sangue, o preço de Jesus, o preço do amor de Deus. Fala para o seu irmão aí: coloque uma placa no seu peito e nas suas costas, escrito bem grande assim: comprado. Já tem dono. Já tem dono. Eu não vou, nós já fomos comprados, já fomos lavados. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Eu vou terminar aqui mais 5 minutinhos. Outros personagens que desviaram, que evadiram-se da igreja: Rufus e Alexandre. Paulo, ele fala que Rufus e Alexandre abandonaram Jesus, abandonaram a igreja, abandonaram a fé,
se evadiram do meio do povo de Deus. E qual foi a causa da evasão de Rufus e Alexandre? Por que Rufus e Alexandre se evadiram da igreja? Eles se evadiram da igreja por causa do desvio doutrinário. Há uma coisa que nos desvia, que nos arranca da igreja, é exatamente o desvio doutrinário, é a falta da leitura diligente da palavra de Deus, é a falta do estudo sistemático das Escrituras, é o desprezo pela sã doutrina, é o desdém e a indiferença pela boa teologia, não pela teologia especulativa. Às vezes eu fico assim tão triste com os meus alunos no seminário, isso me corta o coração, quando um aluno chega e para a aula, e eu acho que ele vai fazer uma pergunta extraordinária, e ele pergunta se o Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Eu fico assim, pensando que isso é de uma miséria, isso é de uma insensatez, isso é de uma infantilidade, que no jardim da infância a gente não tem uma pergunta tão boba quanto essa. Ao invés de se preocupar com a teologia pura, com a teologia sistemática, com a boa doutrina, com os argumentos bíblicos da nossa fé, com o que é que levaram homens a colocar o pescoço na guilhotina por amor às verdades transcendentais que emanam da palavra de Deus. Ao invés de se preocupar com essas coisas, vão se preocupando com esses filigrãs tão bobos, mas tão fracos, que mostra quão infantis nós somos. E aí nós podemos vestir aquela carapaça de Paulo quando ele vai dizer assim: eu queria dizer a vocês coisas como se estivesse falando a espirituais, mas eu não posso dizer porque vocês não estão ainda compreendendo as coisas espirituais. Eu queria falar a vocês como se vocês já tivessem um desenvolvimento doutrinário e teológico tão grande que eu pudesse falar a vocês, dando a vocês comida sólida, mas toda vez que eu monto a mesa, eu percebo que vocês não aguentam feijoada, vocês só aguentam leitinho Nan, Nesquik, Neston, papinha da mamãe, dada com colher de plástico na boquinha, devagarinho ainda, e cantando, papa, neném, senão a cuca vai pegar. Aleluia. O apego às inovações e os modismos teológicos e doutrinários, as invencionices bobas. Sexta-feira eu fui pregar, fui procurado lá na nossa sede, e pasmem os irmãos, em uma das nossas igrejas, os jovens iam fazer um evento lá, alguém ia fazer o evento, acho que eram jovens mesmo, e eles iam dar um presente. E qual que era o presente? O presente era uma arca. E aí, por que a arca? A arca, porque é símbolo da presença de Deus. E aí, qual que era o comando? O comando era dar a arca para todo mundo da igreja. E a arca, a réplicazinha da arca, sabe? Ia ser dada. Como você me deu essa xícara aqui? Isso aqui não é uma arca, não, né? Estou falando aí. A arca era para ser colocada no lugar mais alto da casa. E aí eu perguntei, mas qual que é a finalidade disso aí? Falou, não, porque aquela presença de Deus vai iluminar toda a casa. Mas isso é uma invencionice tão boba, tão infantil. Prestem atenção, em Apocalipse 22 diz que na Nova Jerusalém de Deus, lá na cidade eterna, na cidade luz, na cidade gloriosa, não existe a presença do sol. Por que não existe a presença do sol? Porque o Cordeiro está assentado no trono e a sua luz irradia por toda a eternidade, por toda a mansão celestial, de modo que o sol perde o seu brilho diante da presença gloriosa do Cordeiro. Se o sol perde o seu brilho, o seu encanto diante da presença daquele que está assentado à direita de Deus Pai, quanto mais uma arca, uma réplica feita na fundição de uma loja qualquer aí. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado com esses modismos. É como o Spurgeon fala, as armas dos hereges são forjadas não nas nossas forjas, porque nas nossas forjas só são forjadas armas poderosas e gloriosas em Deus. Aleluias, glória a Deus. E aí, para terminar, aleluias, a Bíblia fala que aquele que não tem solidez doutrinária
Ele é como moinha que o vento logo espalha, leva para um lado e leva para o outro. A minha oração, irmãos, é que nós tenhamos aqui jovens mestres nas escrituras sagradas. Eu tive pregando, Eliseu está aqui, Deus abençoe, líder lá da nossa juventude. Eu tive pregando, Eliseu, acho que 2019, lá em Jandira, e eu me surpreendi, na sede de Jandira, eu me surpreendi com a presença de um muçulmano lá. Nunca aconteceu isso comigo, pastor Nisso, tinha um muçulmano lá. Quando terminou, eu fui lá para fora vender meus livrinhos. Estou lá vendendo meus livros, um muçulmano chega para mim, e ele vem me saudar pela mensagem. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei assim: moço, me perdoe pelo amor de Deus, eu sou um pouco assim, agitado, me perdoe eu entrar assim, invadir o seu espaço, a sua privacidade, mas por que você veio numa igreja evangélica? Me diga. Aí ele falou assim: eu sou da mesquita de Alphaville, e eu tenho andado nas igrejas evangélicas para ver qual é o padrão do discurso de vocês, porque lá nós temos um curso de formação para os nossos jovens, nós temos blindado nossos jovens com o Alcorão e formado a consciência deles. Os católicos catequizam os seus jovens, os testemunhas de Jeová, os jovens testemunhas de Jeová são instruídos. Por isso não podemos desviar da doutrina, da palavra e da pureza do Evangelho. Nossos jovens devem ser mestres na palavra, mestres como Moisés era mestre no Egito, mestres como Josias aos 8 anos de idade fez uma das maiores revoluções e transformações em Judá. Um dos maiores avivamentos em Judá veio por causa do rei Josias, e isso não foi quando ele já era velho, não, isso foi a partir dos 8 anos de idade. Ele tinha temor do Senhor e uma mente bíblica. Os nossos jovens sejam mestres como Jesus era mestre e estava no meio dos mestres aos 12 anos. E que os nossos jovens sejam mestres como Paulo, que aos 30 anos de idade já era reconhecido pelo Sinédrio, um homem jovem, mas que tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Que sejamos como Timóteo, lá da região da Galácia, que muito jovem, Paulo diz a respeito dele: eu sei que as Escrituras sempre estiveram em você, desde a mais tenra idade. Aleluia. A minha oração é que Deus forme em nosso meio mestres jovens. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia! 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 Se os nossos jovens forem mestres, aleluia, o mundo não vai conseguir tirar os nossos jovens daqui. Se os nossos jovens forem mestres da palavra de Deus, aleluia, não importa qual seja o convite, qual tentador seja o convite, eles estarão enraizados na palavra, eles estarão embasados na palavra e protegidos pela palavra de Deus. Levante a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Levanta a Bíblia. Você que está com a Bíblia no celular, levanta o celular aí. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Aleluia. E diga que aqui é a igreja da palavra. Aleluia. Aleluia. Nós estamos fincados na palavra, alicerçados na palavra, alimentados pela palavra, edificados na palavra, restaurados pela palavra, disciplinados pela palavra, orientados pela palavra. A palavra de Deus, a palavra de Deus e a palavra de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui esta noite. Deus vai abrir a sua mente. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Deus vai abrir a sua mente para que você entenda a palavra de Deus. Deus vai dar a você habilidade e inspirações na sua palavra. E quando você pregar, verdades profundas de Deus serão transmitidas através da sua vida. Deus quer levantar jovens mestres na palavra. Se a palavra te encanta, levante no seu lugar em nome de Jesus. Se a palavra de Deus te encanta, levante-se no seu lugar. Aleluia, glória a Deus.
Aleluias, aleluias, aleluias. Eu não quero encontrar daqui 30 anos, daqui 40 anos, esses jovens no mundo. Você no mundo, não. Nós começamos bem e nós vamos terminar bem para a glória do Senhor. Aleluia. Fala para o seu irmão, nós vamos juntos, diga, nós vamos juntos. Dou o que doer, diga, dou o que doer. Aleluia, aconteça o que acontecer, nós vamos juntos. Nós começamos bem, vamos terminar bem para a glória do Senhor. Começamos no fogo e vamos terminar no fogo. Começamos inspirados e vamos terminar inspirados. Começamos aqui na igreja e vamos terminar na igreja para a glória do Senhor. Eu vou falar de um último e aí eu termino, irmão. Paulo vai falar em 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 10, ele vai falar de um homem chamado Demas. E ele vai falar: Demas, meu companheiro, me abandonou. Evadiu-se da fé, evadiu-se da igreja, evadiu-se do evangelho, evadiu-se do povo de Deus. E aí ele vai dizer: Demas me abandonou, porque amou mais o presente século. Demas se materializou, Demas se secularizou, Demas se mundanizou. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14 e 15, não me falha a memória, dizem assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas aquele que ama a Deus não tem no seu coração, porque está completo, cheio do amor de Deus, espaço para nenhum amor do mundo. Abacandaramahai. A Bíblia fala, aleluia, que nós devemos estar no mundo, aleluia, porque as Escrituras falam que Deus criou o mundo. Lá no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Então Deus criou o mundo ali, mundo como cosmos, como coisa criada. Deus criou o mundo. Então nós estamos no mundo criado, a fauna, a flora, o céu atmosférico, o céu cósmico, os multiversos, o universo, etc. Deus criou o mundo e nós estamos no mundo. E esse mundo nós temos que amar. Deus criou os homens, e os homens são mundo também, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali mundo é homem. Deus amou os homens. Deus amou a humanidade. Deus amou cada um de nós. E por nós Ele deu a sua vida e deu o seu Filho. E nós devemos crer no seu Filho para a obtenção da salvação. Então Deus amou o homem, o mundo nesse sentido. E nós devemos amar o mundo também, porque devemos amar a humanidade. Mas nós não devemos amar o mundo no sentido de amar o sistema pecaminoso, o sistema perverso e caído do mundo. Há um sistema deteriorado no mundo, e esse sistema, ele é do maligno, ele jaz no maligno. Esse sistema tem Satanás como príncipe e como Deus. Esse sistema é um sistema caído, e esse sistema vem nos engodar. Ele tem uma sensualidade, uma habilidade de atração terrível. E ele vem nos engodar, nos encantar, para que a gente abandone a igreja, a fé, Jesus, o evangelho, se evada e faça como Demas, que abandonou Paulo, porque amou mais o presente século. A Bíblia fala, aleluias, que nós não devemos amar o mundo. Eu não sei o quanto tem do mundo em você, mas o Senhor Jesus quer limpar você de todo apego, aleluia, de todo apreço, de todo desejo pelo mundo. A Bíblia fala, queridos irmãos, aleluia, que o mundo é atrativo. O mundo foi atrativo, por exemplo, para o filho pródigo, que abandonou o pai para os encantos e os valores do mundo. Mas lá, na podridão do mundo, Deus lhe deu uma oportunidade. A porta da graça sempre está aberta. A porta da misericórdia sempre está aberta. E Deus lhe deu uma oportunidade. Nessa oportunidade, ele caiu em si. Ele lembrou-se do seu pai. E ele voltou. E o pai estava de braços abertos. Aleluias, aleluias, aleluias.
Que Deus, através do Espírito Santo, crie uma blindagem em nós. Aleluia, esta noite. Que a sua mente e o seu coração sejam protegidos. Aleluia, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Para que você, aleluia, comece na igreja e termine a sua carreira na igreja. Em nome de Jesus. Tem uma palavra lá sobre o Messias em Isaías que fala assim: que o Messias, ele não despedaça a cana quebrada, e ele também não deixa apagar o pavio que fumega. Essa palavra só entende aquele que já teve candeia em casa. Eu já tive candeia em casa. E a candeia, você coloca um azeite, coloca um pavio e põe fogo. Quando é no outro dia de manhã, aquele azeite queimou e está lá o pavio, mas coberto de uma fuligem, de uma cinza. E aquela cinza, aquela fuligem vai matar o pouco fogo que tem ali. Mas eu me lembro que pela manhã minha mãe pegava com muito tato aquele pavio que estava quase apagando, todo coberto de fuligem. Ela pegava aquilo e colocava numa outra candeia que já estava com azeite novo. E aí então ela vinha, colocava a sua mão assim do lado, e ela ia soprando bem devagarzinho, porque se assoprasse de vez, aquele pouco fogo apagava logo, mas ela ia soprando bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, e daqui a pouco aquela fuligem ia saindo, aquele entenebrecimento ia saindo, aquelas cinzas iam saindo, e aquela luz ia brilhando, brilhando, brilhando. E depois que aquela candeia estava acesa, a minha mãe tinha várias candeias espalhadas pela casa, e ela saía em cada um dos pontos acendendo outras candeias também. Depois que aquela candeia está acesa, ela pode acender as outras candeias. Assim diz o Senhor: Ele não deixará apagar o pavio que fumega. O Senhor está descendo com as mãos sobre você essa noite.